Hoje, nosso tema de hoje é mais comum do que se possa imaginar, ficar apaixonado pela colega ou pelo colega de trabalho. E quando a pessoa que se apaixona é casada? Quem conversa com a gente é a Lígia Guerra. Tudo bom, Lígia? Bom dia. Bom dia para quem está em casa. Bom, falei aí no início da nossa conversa que é mais comum do que se imagina. A gente abre a internet, tem algumas pesquisas que abordam isso, né? Falam escritores, até fora do país, que trazem até números, né? Pesquisas aí, digamos assim, não com rigor científico, mas pesquisas assim... informais. Dá para ter confiança em, por exemplo, em torno de, eu vi, por exemplo, 60%, 70% de pessoas, em geral, uma média assim, de envolvimento com colegas de trabalho, que já ocorreu em algum momento. Eu acho que talvez até mais importante do que o dado, o número, é nós trazermos justamente o debate do assunto, né? Que isso que você fala é bem bacana, porque às vezes a informalidade ela também nos traz dados interessantes. Então, eu achei bem corajoso até do nosso telespectador mandar, Foi um tema sugerido por um telespectador, né? E eu achei ele muito consciente, porque é bem incomum, quando a pessoa está apaixonada, ela perceber. No nível que ele mandou do e-mail, dizer, eu amo a minha mulher, mas estou apaixonado pela minha colega de trabalho. Isso que é difícil, esse nível de consciência, né? Então, é importante debater um assunto assim, porque, respondendo a tua pergunta, no consultório é muito comum receber esse tipo de caso. Só que, normalmente, depois que o problema já aconteceu, a pessoa já se envolveu, ele foi mais prudente, ele perguntou antes de se envolver, né? O que eu faço? A gente destacou aí algumas questões. Vamos ver a primeira? Vamos trabalhar? Vamos lá, então. Temos aí, qual a diferença entre paixão e amor? É uma pergunta clássica. É clássica, mas normalmente a gente atribui isso muito mais ao relacionamento juvenil e esquece que muitas vezes nós temos esse quê juvenil dentro de nós, né? Então, a paixão, ela tem essa coisa da personificação, o outro incorpora tudo aquilo que eu quero. Muitas vezes eu me apaixono por um personagem e eu mesmo me transformo em um. Então, eu idealizo aquilo para mim e me torno também a pessoa que eu gostaria de ser. Por isso que a paixão é tão devoradora. Eu digo até que a paixão ela é a madrinha casamenteira, porque muita gente casa muito rápido nesse período da paixão. E o amor, ele vem dar um contraponto, porque na medida que eu entendo que o outro tem defeitos como eu posso acalmar um pouco o meu coração, porque esse estado febril da paixão a gente não aguenta por tanto tempo. E na medida que eu percebo os bloqueios do outro e os meus, eu consigo ter um processo de individualidade na relação. Por isso que o amor ele é muito construtivo, que é na medida que a gente dá, mas a gente recebe na proporção da realidade. Dá para dizer ainda nessa questão de paixão e amor que existe diferença entre paixão, encantamento, admiração? A pessoa tem como você discernir entre essas questões ou não? Sim, o encantamento inicial é muito mais uma questão de projeção, o que eu espero da relação e eu acreditar que aquilo vai ser para sempre. E depois o dia a dia ele vem desencantando, não necessariamente o parceiro, mas a rotina no qual os dois estão mergulhados. Então eu digo que a relação ideal é aquela que a paixão dá lugar ao amor, mas que a paixão visita o amor de vez em quando. Que você possa se reapaixonar pelo teu parceiro várias vezes ao longo dos anos, porque a admiração aí entra bem como você colocou, ela é pontual. Posso admirar meu parceiro em alguns momentos, perder o encantamento em outros, volto a admirar, porque é esse jogo mesmo do dia a dia, né? Tá certo. Vamos ver mais uma questão? Vamos lá. Vamos lá. Essas situações são comuns? É isso que a gente falou no começo, muito mais do que a gente imagina, né? Porém, a busca pela ajuda é que não costuma ser muito comum. É que às vezes também tem que se esconder porque a própria empresa não permite esse tipo de relacionamento. E eu vou até mais longe, Soler. Eu acho que a paixão ela não vem só na empresa, ela vem na academia, né? Ela vem na faculdade, ela vem no curso que você está fazendo, porque ela vem no momento de vulnerabilidade de uma das partes. E vamos ver mais uma questão, porque acho que a gente vai continuar falando nessa linha aí. Quer ver por qual motivo acontece esse tipo de atração, vamos dizer assim, no trabalho? As pessoas falam muito em crise. A gente está vivendo uma crise conjugal e me apaixonei. Eu discordo. A crise, ela é um momento importante para o casal. É mais ou menos como a crise que a gente vive hoje aí no país. Quando você está em um momento de crise, você presta atenção. É justamente o momento que antecede a crise que a paixão adentra. É naquele momento que a relação fica morna, ela não está nem no momento de grande paixão e nem no momento de crise.
Porque é como se o relacionamento entrasse numa era de glacialidade. Fica tudo muito gélido, você deixa de ser visto dentro de casa, ser vista dentro de casa, você começa a perceber que às vezes isso é bem importante a gente falar para o nosso telespectador, que às vezes você não está apaixonado pelo outro. Às vezes você está apaixonado por um déjà vu de algo que você já viveu com a sua esposa, que você já viveu com o seu marido, um déjà vu de uma fase da sua vida, que você viveu e que você tem saudade. É muito comum o paciente falar, puxa, no começo era tão bom com a minha esposa, eu sentia isso por ela. Então, você começa a trabalhar isso, você vê que às vezes é aquela fase lá de trás que retoma, que volta. Então, é importante que a pessoa se afaste nesse momento para poder olhar para os próprios sentimentos. Vamos ver mais uma questão? Vamos lá. O que fazer? Bom, primeiro a pessoa tem que olhar para si própria. Essa pergunta é mais difícil, eu acho. Eu acho que sim, mas ela tem que olhar para si mesma. Parar de colocar só no parceiro o que o parceiro não está fazendo, né? Perguntar o que eu não estou fazendo. Se afastar do objeto da paixão, se é que eu posso dizer dessa forma, sair do departamento, procurar, ao invés de ficar conversando sobre suas questões conjugais, que isso é tão comum com o colega, ai, meu casamento não está bem, daí o outro responde, ai, o meu também não está, eu queria tanto que meu marido fosse como você, de repente, nossa, ouviu o que eu queria dela, eu queria ter ouvido isso em casa. Então, conversa em casa, resolva suas questões em casa. Relacionamento é que nem ginástica, você tem que se exercitar, não vem um corpinho de graça. Então, você tem que chegar em casa, abrir seu coração e falar sobre o que está acontecendo. E isso para o campo emocional, para o campo relacional e para o campo sexual. Porque a paixão ela vem muito como uma resposta a um esfriamento, por vezes, da relação realmente íntima do casal. Então, isso afasta. Essa que é a grande diferença do casal, entre amigos e entre uma relação a dois, né? Você tem intimidade em todos os níveis. Tá certo, então. Obrigado, viu, Lígia? Obrigada. Eu espero que ajude os nossos parceiros de casa aí. Um bom dia e uma boa semana. Para você também. Está começando ainda, Vamos praticamente. lá.